Cumprimento os amados irmãos com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, mais uma vez é motivo de alegria nós estarmos aqui, essa noite maravilhosa aqui para a luz do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao meu coração, tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Como diz o pastor Wando, né? Se nós ficarmos atentos, prestando atenção, às vezes, irmãos, uma pequena palavrinha já é o suficiente para transformar as nossas vidas. Ou seja, né? Vamos dizer assim, uma pequena migalhinha que caia sobre nós e nós iremos pegar ela, tenha certeza que ela vai nos alimentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar aqui, nós entramos na palavra, eu queria estar passando para os irmãos aqui. Eu tinha colocado no grupo, nós já falamos aqui uma outra vez aqui no ensaio. Nós fomos convidados para estarmos participando também, né? Estarmos cooperando na festividade da Almasbrac da UPPC do Miguel Vara, lá no nosso irmão Cícero, Vara Abaixo. Ele já tinha me falado na última reunião e vai estar sendo amanhã. E eu, irmão, de verdade, eu falei para ele que eu ia estar passando para vocês, eu queria ir sim estar cooperando com o irmão, porque eles não puderam vir aqui, porque o número deles é bem reduzido, e no dia que nós tivemos a nossa festividade aqui, eles estavam tendo o congresso das irmãs lá, e eles não podiam deixar as irmãs sozinhas, né? Aí eu peguei e falei, não, irmão, fique em paz, entendi, tinha até passado para o pastor Wando, né? E eu quero ir lá, eu queria saber se mais alguém quer ir ou pode estar acompanhando amanhã. Netinho, Edson, amém. Não sei quem mais pode ir, mas eu vou estar indo. Vai ser às 19 horas. Amém? Pelo menos para nós estarmos lá prestigiando, porque assim, não vai ser liberado oportunidade, porque eles querem fazer algo assim dinâmico, eles querem otimizar o tempo, para que sobe um tempo bem hábil para o pregador, né? Então eles falaram que vai ser feito assim, vai ser dado uma oportunidade para algumas BRAC. Só que vão reunir todos os que estiverem lá e vão louvar a bondade de Deus, que já é o louvor já da regional. Amém? Então vocês que querem estar indo, amanhã eu vou estar colocando no grupo de novo, só confirme para mim. Aí nós vamos estar saindo daqui mais ou menos por volta de umas 6h30, já é o suficiente. E daqui ali são uns 15 minutinhos no máximo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Já quero pedir para os irmãos estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22. Já é um texto bem conhecido. Uma outra vez aí há muito tempo atrás eu já consegui estar trazendo a ministração dessa palavra aqui, mas como nós falamos, né, Deus ele vai sempre tratar de uma forma diferente. Não vai ser a mesma coisa, porque aquilo que foi ministrado aqui da outra vez, por Deus, através da minha boca aqui, nem eu mesmo lembro tudo que foi falado. Então, ainda que eu tentasse copiar aquilo lá, tenha certeza que eu não ia conseguir, porque para cada culto existe uma necessidade, e para cada uma dessas necessidades, Deus tem uma palavra especial para o coração de cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler só alguns versículos, tá bom, irmãos? Vou botar aqui no 22, para não ficar lendo muito, amém? A palavra diz assim no capítulo 22, a partir do verso de número 1. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe, Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levantou consigo os 2 servos e Isaque o seu filho.
rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia lhe indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Só até aqui, amém, irmãos? Para não ficar muito longo. Aleluia. Bom, aqui nós conhecemos bem essa história aqui. Ela vem falar sobre Abraão. A Bíblia ela vai nos relatar, nós voltando aqui ao capítulo 12, ela vai estar nos relatando a respeito do chamado de Abraão, onde lá Deus vai dizer assim: e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Amém? Aí Deus está falando aqui mais algumas coisas que vai abençoar ele, vai amaldiçoar os que o amaldiçoarem, mas até aqui, o chamado de Abraão. Vamos falar sobre o chamado primeiro, irmãos, depois nós voltamos aqui para trás de novo ao pedido de Isaac. Todo chamado, ele não é em vão. Todo chamado, ele tem um propósito. Deus, por chamar Abraão, ele já tinha um propósito para com a vida de Abrão, né? Para se passar a Abraão. Sabemos que Deus o chama, e ele sem ter parâmetros, ele sem ter nada que pudesse o guiar, irmãos. Ele larga tudo e vai, segundo o chamado do Senhor. Quer dizer que quando o Senhor nos chama, quando chama hoje o homem, hoje Leão nos chama, muitas das vezes nós não falamos como Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. Muitas das vezes o que acontece quando o alvo de Deus vem para as nossas vidas? Nós, irmãos, temos um hábito, nós temos uma inclinação natural de fugirmos da presença de Deus. Nós temos uma inclinação de sairmos pela tangência. Eu vou virar para a direita, vou dar aquela escapadinha, eu viro para a esquerda, eu viro de costas, eu vou sair porque eu não quero isso para a minha vida. E nós vemos aqui que Abraão, ele aceitou, ou como nós podemos dizer, de bate-pronto ele aceitou a situação. Aí eu me lembro que quando nós fomos lá no livro de Jonas, Deus fala assim: Jonas, levanta-te, vai para Nínive e profetiza contra aquela cidade. Jonas, ele se levanta, ele vai até o porto, aí ele pegou um navio que estava indo para Tarsis. Ele não quis nada com Deus, e nós sabemos o que aconteceu. Aconteceu que um grande naufrágio estava por acontecer, uma tempestade muito grande, sabemos que ele foi jogado e foi tragado por um peixe, um grande peixe. Assim foi a história, porque o homem fugiu da presença de Deus. Irmão, nós não somos diferentes daqueles, dos grandes heróis da Bíblia, dos heróis da fé. Nós somos iguais. Só que alguns deles, talvez a grande maioria, eles disseram: eis-me aqui, Senhor. E muitas das vezes nós nem eis-me aqui, Senhor, nós falamos, irmão. Nós ignoramos o chamado de Deus, nós ignoramos participarmos da vontade de Deus. Nós sempre arrumamos desculpas, ou eu digo, eu sempre arrumo uma desculpa para poder me ausentar da presença de Deus. Eu vou arrumar desculpas, eu vou arrumar algo que possa estar me confortando para que eu não seja confrontado. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando Deus fala: sai da tua terra, Deus está indicando que algo vai entregar para ele. Sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela. Não te quero aí porque eu tenho um compromisso. Tenho eu compromisso contigo, Abraão. Tenho compromisso contigo. E ele aceita e vai. E nós sabemos dentro dessa história que ele fez o que tinha que ser feito. Só que chegou um determinado momento, Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria filho, que a vida dele ia ser mudada. E ele foi fazendo aquilo segundo a vontade de Deus. Mas ele já era um homem velho em idade.
E ele sabia que seria difícil para que a esposa dele, também sendo uma mulher já com uma idade avançada, ela pudesse conceber. E nós sabemos que Abraão, ele ficou esperando ali dos seus 75 anos até os seus 100 anos para que ele tivesse um filho. Teve um filho sim com a egípcia Agar, mas ali ele tinha por volta dos seus 86 anos, e não era esse ainda o propósito de Deus para a vida dele. Chegando ali próximo dos seus 100 anos de idade, nasce Isaac. E tudo foi maravilhoso na vida dele. E nós sabemos que quando Isaac nasceu, tudo foi festa na vida de Abraão. E Abraão, ele foi um homem que ele construiu vários altares. Talvez ele foi o homem que mais altar construiu para sacrificar ao Senhor. E nós sabemos que ele fez muitos banquetes. Só que muitas das vezes, na minha vida, quando eu começo a fazer banquetes, quando eu começo a fazer festas, eu começo a esquecer de Deus. Eu começo a me ausentar da presença de Deus. Ainda que eu esteja orando, eu esteja buscando, eu saio do centro da vontade de Deus. Eu começo a viver a minha vontade. Eu começo a me afastar. Eu começo a esquecer do primeiro amor. E com este homem não foi diferente. Há um ponto onde Deus o chama e diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, eu quero falar algo contigo. Fale, Senhor. Pode falar. Estou aqui, estou ouvindo. Toma Isaac, teu único filho, o filho a quem tu amas, e tu vai entregar ele para mim em holocausto. Vai à terra de Moriá, em um dos montes onde eu te mostrarei, e ali tu me ofereces. Irmão, que situação difícil. Aquilo que nós mais apegamos, aquilo que nós mais amamos, ser tirado de nós. Vemos a situação desse homem, um homem que não podia ter filho, agora ele tem o seu filho, um filho da promessa, a qual Deus prometeu que, se nós olharmos pelo olhar físico, é algo de impossível uma mulher de 90 anos, essa mulher gerar. É muito difícil. Ele sendo velho também, mas nós sabemos que para Deus não é impossível. Agora esse homem ele é colocado à prova. E eu posso dizer para você, meu irmão, nós também seremos. Um dia eu vou ser colocado à prova. Eu não sei qual vai ser o dia ou se eu já fui colocado à prova. Mas eu quero dizer para você, igreja, aqui: prova não mata o homem, prova não me mata, não mata você, prova não vai matar crente, ela não mata cristão. A prova ela vai nos fortalecer, ela vai nos ensinar. A prova ela vai ensinar você, ela vai te levar a ter mais comunhão, ter mais intimidade com Deus. Abraão, quando ele estava ali com Deus, Deus queria apenas isso: trazer ele de volta. Trazer ele de volta. Porque ele estava se afastando. Passaram-se alguns anos. Talvez eu creio que Deus possa ter pensado dessa maneira: onde está o meu amigo que sacrificava? O meu amigo que eu conversava com ele, que eu falava, hoje ele está meio distante. Agora estou trazendo ele para perto porque eu quero de novo o altar. Eu vou pedir o filho dele e colocar esse homem à prova. Muitas das vezes, irmãos, nós somos colocados à prova. E quando Deus nos chama e nos coloca à prova, Ele vai nos levar, ainda que seja para o deserto. Ele vai te levar, porque o deserto é a escola de Deus para o homem. Ele pode te levar para o vale, vai ser escola também. Ainda que você venha entrar, Ele te leve para um lugar mais difícil para a sua situação, algo que você possa ver como escuro, tenha a certeza que você vai aprender, porque você vai enxergar a luz. Através da fé, irmãos, o toque de Deus sobre a sua vida, Ele pode abrir os seus olhos e fazer você enxergar e entender. E Abraão entendeu dessa maneira, porque quando a palavra diz que ele entendeu, ele acordou durante a madrugada, ele pegou a madeira, ele rachou as madeiras, separou tudo, acordou o menino, o moço, o jovem, pegou os seus servos, pegou o jumento. Com toda certeza ele já acendeu uma tocha na sua tenda e foi levar para subir aquele monte. E andou por 3 dias, e no terceiro dia ele avista o monte, e o monte onde Deus tinha falado para ele: ali você vai sacrificar, ali você vai me entregar o teu Isaac.
Irmãos, eu vejo uma situação de um homem que tinha toda a alegria, ele tinha todos os motivos para ser alegre, mas em um determinado momento, eu creio que o coração dele tremeu, o coração dele gemeu, o coração dele sangrou, ele chorou, ele ficou triste, porque eu não tenho, o Senhor me deu, o Senhor prometeu e entregou para mim algo que eu não poderia ter, algo que seria impossível aos olhos humanos. Agora, Deus, o Senhor me entrega o meu filho, o filho da promessa, me entrega Isaac. Agora o Senhor está pedindo Isaac. Irmãos, eu estou fazendo uma conjectura. Eu creio que aquele homem ele estava pensando, mas Deus me deu o meu Isaac, o meu filho da promessa. O Senhor me deu alegria. Agora o Senhor quer tirar o sorriso do meu rosto. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito com este homem e para a vida desse homem. Não é diferente nas nossas vidas. Ainda que Deus ele precise nos exaltar, Ele vai exaltar em todo momento. Se for preciso Ele nos exortar, irmãos, Ele vai nos exortar, Ele vai nos colocar à prova, porque como eu disse, a prova não vai nos matar, irmão. Quando você tem a sua prova, quando você está passando por um momento de prova, você tem um processo para passar com Deus, não adianta você pedir ajuda para o pastor Bruno, não adianta pedir ajuda para mim, para um dos irmãos. Irmão, ora por mim, porque a situação está assim. Irmãos, é você com Deus. Se Deus falou com você, não coloque ninguém no meio. É você com Deus. Aquele homem, ele estava subindo um monte. Estava ali com o seu filho, falando para os seus servos: olha, fica aqui embaixo, fica com o jumento aí que eu vou subir. Pega o fecho de lenha, coloca na costa do jovem, entrega ali para ele o cutelo, talvez até mesmo a tocha, levanta aquela tocha, porque não tinha como acender isso lá em cima, ele já tinha que chegar com, pelo menos o fogo já tinha que estar pronto. Agora vai esse homem subir lá, ele vai ter que subir lá em cima e preparar um altar, juntar as pedras, preparar tudo. Ele vai ter que preparar, deixar tudo pronto, digamos lá, a cama pronta, o altar de sacrifício totalmente pronto. E quando ele começa a subir, eu creio que naquele momento, aquele homem ele estava ali conversando com o filho, mas ele estava chorando, ele estava triste, e o filho andando e falando: pai, meu pai, nós temos a madeira, aleluia, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, mas onde está, meu pai, o cordeiro para o holocausto? E Abraão, pela fé infundada em Deus, ele diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aleluia. Em sua fé, como eu disse, o toque do Espírito Santo, o toque de Deus na vida daquele homem abriu os olhos dele, ele conseguiu enxergar e entender que aquele que fez a promessa, ainda que Isaac fosse sacrificado, ele creu em seu coração que Deus poderia ressuscitar a Isaac. Ele acreditou. Em momento nenhum ele hesitou de entregar aquilo que ele mais amava, o único filho. Ainda que ele tivesse mais 3, 4, 5 filhos, irmão, ainda que eu tenha 3, 4, 5, eu não vou entregar nenhum, porque eu amo a todos. Todos são especiais para mim. Não porque eu amo um de um jeito, um de outro, mas a forma de amar é igual a todos, mas cada um tem o seu caráter, cada um tem uma forma diferente de agir e de se expressar. E ainda que eu tenha um outro, que eu perca um e venha um outro para mim ser gerado, ele não vai ser igual aquele que foi perdido. Ninguém é igual a ninguém. Deus ele nos fez todos diferentes, cada um dentro da sua maneira, dentro da sua peculiaridade. Agora eu vejo aquele homem subindo aquele monte. E eu creio que Abraão, quando ele estava subindo aquele monte, ele falou para os seus servos: eu vou subir, o menino, o jovem, o moço, assim como queira, depende da tradução a qual nós temos, vai subir comigo, e tendo adorado, nós voltaremos, nós desceremos. Aleluia. Olha a fé desse homem, irmão. Eu vou adorar. Mas adorar o que, meu Deus? Deus pediu para matar o menino. Que adoração que é essa, irmão? Vou matar. O que eu vou adorar matando?
Você, irmão, vai passar o facão, a lâmina, seja como for, no pescoço do teu filho. Isso é adorar? Que adoração que é essa? Aí eu pensando, mas que adoração que é essa? Um Deus que pede para mim entregar o meu filho, um Deus que ele não se apraz na morte do injusto, não se apraz na morte do pecador. Eu não tinha filho, Deus me deu esse filho, agora Deus me tem esse filho. Uma situação da qual eu não consigo entender, de um Deus que é contra sacrifícios humanos. Por que ele está pedindo? Sendo que naquela época quem tinha o costume, o hábito de fazer sacrifício humano eram os cananeus, irmãos. Aquele povo dos lados lá dos cananeus, eles tinham suas estátuas lá. Alguns escritores aí dizem que eles tinham suas estátuas lá e colocavam a criança lá dentro, e era aceso fogo ali em volta e por dentro, e a criança era assada lá, oferecida ao holocausto. Isso não faz parte do propósito de Deus e muito menos do caráter de Deus. O nosso Deus não tem esse tipo de caráter. O caráter do nosso Deus é amar, irmãos. O caráter do nosso Deus é amor. O caráter do nosso Deus é trazer-nos vida abundante. É fazer que nós tenhamos entender qual é o seu propósito, de entendermos que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira imensurável, a qual nós não podemos medir, e entregou o seu Filho unigênito para nos salvar. Ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Agora vai subindo esse homem, e esse homem subindo com aquele jovem, após ter falado que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Eu creio que no coração de Abraão, ele tinha a certeza de descer, que o filho ia descer, mas eu creio que o Espírito Santo falou no coração daquele homem, e falou para ele: olha, sobe declarando que você vai voltar com seu filho. Declara, vai declarando que você vai voltar com seu filho. E ele ali conversando com o jovem, mas no coração ele declarando: eu vou subir, vou adorar e vou descer. Eu subo, adoro e desço. Eu vou subir, adorar e descer. E foi declarando até chegar lá em cima. Quando chega-se lá em cima, ele começa a preparar a sua atividade para entregar aquilo que Deus tinha pedido. Ele começa a pegar as pedras, juntar as pedras, e ali colocando pedra sobre pedra, preparando o altar. O fogo já estava aceso, as lenhas rachadas, ele começou a preparar as lenhas. E onde está, Pai, o cordeiro que o Senhor falou que Deus proveria? Creio que naquele momento Isaac entendeu que ele era o cordeiro, porque não tinha cordeiro. Com certeza esse menino já viu o pai sacrificar alguma vez, e ele entendeu que ali não tinha nada. Mas como Deus falou que ele ia preparar, como ele falou para o filho que Deus prepararia o cordeiro para o sacrifício, ele creu naquilo que seu pai falava. Abraão também creu que Deus não ia lhe dar um filho e depois ia tirar esse filho. Que sentido teria essa promessa? Que sentido teria essa aliança? Eu vou te dar um filho e depois vou tirar este filho de você. Eu não vejo nada com sentido nisso, porque eu não posso dar algo para alguém e depois tirar. Que benefício que eu dei para essa pessoa? O que eu fiz para essa pessoa? O que eu mudei na vida dessa pessoa? Eu vou dar e vou tirar. Aquilo que eu der, aquilo que eu empregar, tem que ficar. Ele vai fazer algo com aquilo. Embora ele queira perder, ou ele perca, ou ele faça qualquer outra coisa, pela vontade dele. Mas pela minha vontade eu dei para ele para abençoar. Aí ele faz o que ele quiser. Então não teria sentido Deus estar ali e tirar do menino. Se nós olharmos dentro de tudo isso aqui, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é firmada no céu. Ela é firmada no céu e depois ela é confirmada sobre a terra. Nós vamos lá em Salmo 89, verso 34.
Deus ele vai falar assim: não violarei a minha aliança, não mudarei a minha palavra. Isaías capítulo 55, verso 11: assim será a palavra que sai da minha boca, não tornará a mim vazia, sem que se cumpra o seu desígnio. Então, quando Deus ele chama Abraão, ele fala: Abraão, ele está chamando Abraão. Uma vez ele chamou Abraão, e Abraão entendeu. Agora ele vai, leva o menino para cima, está tudo preparado. Abraão amarra as mãos de Isaac e deita Isaac sobre o altar, pronto a lhe entregar o filho. Irmãos, eu creio que neste momento o céu, na minha fé, eu creio que o céu parou para presenciar aquela situação. Olhar aquilo ali, de um homem que não tinha, que achava a situação totalmente impossível, era impossível ao homem ter. Agora esse homem, ele tem um filho e hoje ele vai estar entregando. Deus ali estava mostrando para Abraão que o próprio Deus ia passar por uma situação igual e não teria quem pudesse livrar do seu filho, porque o ato tinha que ser consumado. Aleluia. Deixa eu só dar uma olhada nas minhas páginas aqui. Glória a Deus. Então o menino está deitado. Abraão, ele toma um cutelo em suas mãos e levanta os seus olhos para cima. Creio eu que naquele momento ele falou assim: Senhor, eu estou aqui para entregar aquilo que o Senhor me pediu. Aquilo que eu não tinha, que o Senhor me deu, hoje o Senhor está pedindo e estou lhe devolvendo. Porque o Senhor não vai pedir para mim, não vai pedir para você que está sentado aí, não pede para você, igreja, aquilo que você não pode entregar para Ele. Deus nunca vai pedir nada impossível para você, algo tão difícil. O que Ele pedir para você é algo que você pode entregar. E Ele nunca vai pedir uma coisa que vai te machucar. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Ele não vai te machucar, Ele não vai deixar você sofrer. Ainda que você esteja em prova, tenha certeza. Você pode se sentir angustiado, pode se sentir fraco, muitas vezes abatido, mas você não vai sofrer. A palavra de Deus diz que o choro de uma noite, mas a alegria não vem pela manhã, aleluia. Você pode estar chorando agora, você pode estar entregando o seu Isaac agora, mas amanhã você pode estar rindo do seu Isaac, aleluia. Eu tenho entregado o meu Isaac para Deus? Será que realmente eu tenho entregado o meu Isaac para Deus? Será que quando Deus ele me chama e me põe à prova, eu tenho honrado o chamado de Deus? Porque quando Deus nos chama e nos coloca à prova, Deus, como o pastor Wando esteve falando aqui, nós estávamos falando, ele estava falando a respeito das folhinhas, vocês lembram muito bem, né? Da videira, as folhinhas ali caídas, o galinho caído, ele vai ser encostado, ele vai ser amarrado, não é assim? E Deus não vai limpando, tirando aquelas folhinhas, o agricultor não vai tirando as folhinhas, vai limpando. Deus faz a mesma coisa conosco, irmão. Quando Deus, Ele nos chama e nos coloca à prova, Deus ele quer mostrar para você que Ele vai começar a romper laços de amizade. Você vai ter que perder, porque para nós entrarmos no propósito de Deus, nós temos que abrir mão de muitas coisas, irmãos. E às vezes coisas que devem nos entristecer no começo, de início, mas muitas das vezes ela vai trazer sorriso em nosso rosto, ela vai trazer felicidade para a sua casa, para a sua família. Ele vai nos limpar, Ele vai tirar, vai afastar de nós amizades, relacionamentos, tantas coisas que nos impedem de verdadeiramente estarmos buscando a Deus, nos entregando. Ele vai limpando, Ele vai tirar, porque o Senhor te chamou para um compromisso e Ele quer que você o cumpra. Ele não chamou você para um compromisso, não te chamou para uma história, aonde você vai começar uma história e vai parar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pôs a sua mão ao arado precisa ser constante, não pode voltar atrás, porque se voltar para trás, Deus não se alegra de você, Deus não vai se alegrar de mim. Eu estava vendo aqui a respeito dessa ministração e
comecei a lembrar de um louvor. E esse louvor, eu creio que ele se encaixa bastante dentro dessa ministração. Que ele diz assim, eu não vou cantar porque a minha voz não ajuda, irmão, mas ele diz assim: neste lugar, os irmãos todos conhecem, neste lugar, tu é real. Acho que a maioria dos irmãos conhece, né? Que ele disse uma mulher. Aí ele vai falar assim: vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, hoje eu posso enxergar e entender. Aí eu estava pensando, tudo isso aconteceu na vida de Abraão, irmãos. Aí ele vai dizer na frente: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Para Abraão custou e custou muito, porque Deus não pediu qualquer coisa para Abraão. Deus pediu Isaac. Deus não pediu algo, ele pediu alguém. Não foi algo, vai lá e pega isso. Eu quero o teu filho. Qual de nós hoje será que estaremos dispostos a entregar um filho, a sacrificar, a passar uma lâmina? Mas Deus falou para ele: você vai lá e sacrifica meu filho, sacrifica o teu filho. Como eu disse aqui, irmão, sacrificar é matar. Só que tem algo diferente, irmão. Matar é uma coisa e sacrificar é outra. Matar é você simplesmente matar. Sacrificar é matar na adoração, é matar adorando. Você está entregando para alguém que é superior. Você está entregando para Deus. Alguém que te pediu, alguém que te fez a promessa e cumpriu a promessa na sua vida. Isso é adoração. Sacrificar é adorar. Se você está aqui hoje, você está adorando porque você está sacrificando. Você está sacrificando um tempo da sua vida. Você podia estar na sua casa. Você podia estar passeando, estar no shopping, fazendo qualquer coisa. N coisas, se divertindo, mas você tirou esse tempo para estar na presença do Senhor. Aleluia. Isso é um sacrifício, irmão. Às vezes nós temos em casa nossos momentos. Nós que somos homens gostamos de futebol. Quando chega dia de domingo, irmãos, nós acompanhamos o futebol aí. E muitas vezes o time está lá jogando, eu estou sentado no sofá já prontinho, lá de terno, todo pronto, e estou ali querendo dar aquela olhadinha, mas aí eu falo: peraí, está faltando 20 minutos para acabar, então aqui já é 6, 5, 6 e 10, eu vou desligar. Porque sacrificar é quando você tem um negócio ali que te impede, está te segurando, e você consegue sair dele, você consegue sair da frente dele, você consegue fazer com que ele venha parar, para que você possa buscar e adorar a Deus. Isso é sacrificar. É algo que está ali, irmão, está te segurando. Você fala: mas isso é fácil. Não é fácil. Para quem gosta, está acostumado àquilo, a pegar daquilo, não é fácil. É fácil largar pecado? Não é fácil. Porque o pecado domina. Não é fácil, mas nós temos que lutar, temos que pedir força para Deus. É a mesma coisa. Você está tirando um tempo ali. Ah, eu gosto de novela ali, mas eu vou ter semana, mas se eu vim, eu vou perder a novela. Irmã, você que gosta, venha o seu tempo com Deus. É 1h30 que você vai estar aqui, irmão. Você vai sacrificar 1h30. Novela você vai ter nos dias que não tem culto aqui, você vai assistir. E se você não assistir lá, depois você pode pegar lá em outros canais lá, não vale a pena ver de novo, qualquer outra coisa lá. E tá vendo? Você pode fazer isso. Agora, o duro é você deixar simplesmente ficar em casa e falar: eu não vou porque eu vou assistir. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Falar: hoje não, porque eu estou cansado. Estico no sofazão, eu estou cansado, aconteceu tal coisa, eu acabo dormindo. Não, mas faz falta. Faz falta porque tudo isso que eu estou fazendo está sendo marcado. Um dia eu vou ter que prestar conta disso aí. Tudo que eu fiz eu vou prestar conta. Ou bom ou mal, eu vou ter que prestar conta. Mas voltando aqui, vamos retomar. Aí Deus diz: me entrega o teu filho, aquele a quem tu amas. Aí nós vamos ver lá que Abraão, ele estende sua mão, ele levanta a mão. Quando a mão dele está lá em cima, ele fala assim: eu não vou te intimidar, estou olhando para cima. Está tudo em silêncio. O jovem está ali, está tudo pronto para o sacrifício. E Abraão está com a mão lá para cima. Quando Abraão pensa em levantar a mão, uma voz: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não faça mal ao moço, porque agora vi que tu me temes. Tu temes a mim?
Então, ali foi uma confirmação de Deus. Quando Deus fala, Abraão, eis-me aqui, Deus está te chamando para um propósito. Ele está te chamando para a prova. Quando Ele chama o teu nome 2 vezes, fala Elias, Wellington, Vando, e vai chamando por nome, Ele está dizendo, agora você foi aprovado. Eu te coloquei a prova, agora eu estou te aprovando, porque eu chamei pelo teu nome 2 vezes. Eu estou te aprovando. Agora ele vai ver que no capítulo 12, ele recebe o seu chamado, e ali ele sai de Arã, ali da terra dos caldeus. No capítulo 13, entra a separação entre Abraão e Ló. No 14, Abraão ele vai entregar dízimo. Ele entrega dízimo a Melquisedeque. No capítulo 15, é confirmada a promessa. Que vai ser gerado um descendente da sua casa. No 16, eles passam à frente de Deus. Por quê? Porque Sara entrega Agar a Abraão. E você dá um passo à frente e fala, olha Senhor, eu estou colocando na tua mão, mas eu vou fazer desse jeito, porque eu não estou crendo muito naquilo que o Senhor vai fazer, então eu vou te dar uma ajuda. Faz do meu jeito aqui que é mais fácil. Ou seja, você vai fazer atalhos, e não é isso, irmãos. A vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável, ela é soberana. Prevaleça a vontade de Deus. Não temos que ajudar a Deus. Nós temos que esperar. Aqui, depois no 17, ele retorna à presença de Deus, onde Deus chama eles para a aliança da circuncisão. No 18, 3 anjos vão visitar na casa de Abraão. Eles vão à tenda de Abraão. Depois aqui nós temos no 19, ele intercedendo. Abraão vai interceder. Olha o homem lá que estava afastado de Deus por um determinado tempo. Agora vocês veem lá no 19 ele intercedendo, porque na separação dele com Ló foi lá para os lados de Sodoma e ficou lá, e os anjos vieram anunciar que Deus destruiria aquele lugar, e Deus se lembrou da intercessão de Abraão e tirou Ló da cidade, da terra da destruição. Aí depois nós vamos lá para o 20, ele vai dizer assim, vai falar algo a respeito da mentira, a mentira de Abraão. Mas Abraão mentiu, porque ele disse a Abimeleque que Sara era irmã dele, e aquele rei tomou a Sara, e Deus falou que ia punir aquele rei, porque tocou nela, porque tocou na mulher dele. Mas Senhor, eu toquei nela porque ele falou para mim que era irmã dele. Ele mentiu. Olha aí só, porque, irmão, nem todos nós que estamos na presença de Deus, que estamos firmes ali, que estamos cheios, uma hora ou outra a gente pode falar uma inverdade, irmãos. Nós podemos falar algo que não é verdade e que não venha agradar a Deus. Depois do capítulo 21, tem-se a sua promessa cumprida, onde Sara vai dar a luz e nasce Isaac. No 22, a entrega do filho da promessa. Aí Deus fala assim, agora você está do jeitinho que eu quero, não. Você fez aquilo que eu queria, porque não faça mal ao menino, porque eu não quero o Isaac do altar. Eu te coloquei a prova porque eu não quero o Isaac do altar. Eu quero o Isaac que está dentro do teu coração. Aleluia. É esse que eu quero que você me entregue. Não é entregar o menino, é entregar aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que você possa estar colocando acima de mim. Você colocou acima de mim. Você se esqueceu da minha aliança para contigo, mas hoje eu estou te chamando aqui para renovar essa aliança com você. Eu preciso de você da forma que você está. Irmão, Deus ele quer você humilhado na presença dele. Ele te quer quebrado, porque ele vai te restaurar. Assim como o vaso está fincado na mão do oleiro, o oleiro não vai lá, não vai remendar, irmão. Se preciso for, ele vai te quebrar e vai te refazer de novo. Quebra a minha vida, Senhor, me faz essa de novo. Eu quero ser um vaso novo. Na harpa cristã, ela diz assim no hino de número 126, o irmão também faz bem. Olha lá. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não cria. Ele creu ainda que não via. E a sua fé não foi em vão. Assim, irmãos, não é vã a nossa fé no Senhor. Irmãos, é crermos, é entregarmos, esperarmos, é adorar. Nós temos que adorar, irmão, quando a dor está nos sufocando. Adorar quando a dificuldade chega na nossa casa, chega na nossa vida, quando a adversidade é totalmente contrária. Esse homem ele continua adorando, irmãos. A situação é totalmente contrária. A situação para ele era a situação de sacrifício.
Às vezes nós pegamos por coisas pequenas, coisas à toa, acontece alguma coisinha, eu não consigo pagar uma conta, a situação, ela desalinha dali, fica daqui, eu já quero parar, eu quero largar tudo, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa, como se Jesus tivesse culpa, eles não têm culpa, mas isso é natural do homem, nós somos assim. Nós não queremos compromisso, eu não quero compromisso, eu quero fugir, só que eu quero a bênção de Deus. E para que eu tenha a bênção de Deus, eu tenho que dar na dispensação do amor de Deus, querido. Se eu não ficar, se eu não entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, se eu não entender para que Deus está me chamando, qual o sentido que tem? Como eu estava falando, né, daquele louvor, né? Mais vale um dia no centro do teu querer do que uma vida inteirinha, irmão, sem jamais conhecer a Deus. Quantos estão dentro de igrejas, irmãos, faz anos e anos, ainda não teve encontro com Deus, não sentiu um toque do Espírito Santo, se tornam infrutíferos, vazios, não florescem, é gelado, está dormindo, ou seja, como nós falamos muitas vezes aí, né? Está dormindo, está morto. Deus precisa vir e aquecer e acordar para que Ele possa despertar e voltar a adorar, irmãos. Se você sente que no louvor algo transforma dentro de você, as lágrimas elas fluem, você sente o seu coração disparar dentro do peito, você aquece, você se sente extasiado, tenha certeza, irmãos, o Espírito Santo ele está se manifestando na sua vida. Aleluia. É o mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Você ainda não está só, Ele ainda continua intercedendo por você, irmão. Ele ainda continua guiando a sua vida, te convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Então seja como Abraão, eu quero ser como Abraão. Ainda que eu não veja, eu quero continuar crendo. Aleluia. Amém, queridos? Por aqui eu vou parando, até aqui o Senhor me permitiu falar. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que você vá para sua casa essa noite e medite no Isaac que você tem entregado. Se você tem entregado da forma que você tem estado, você sabe, Deus assim o conhece. Eu quero já agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Está chamando o pastor a vir à frente e dizer: você pode aplaudir a Jesus amado.